Eu já sei da minha descendência italiana, quero reconhecer a minha cidadania. Como eu faço isso? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, as 3 formas para reconhecer a sua cidadania italiana. Meu nome é Bianca, sou brasileira, advogada, também tenho a cidadania italiana e moro atualmente na Suíça. Antes de abordar as 3 formas do reconhecimento da cidadania, eu vou fazer uma introdução nesse assunto. Pelas leis italianas, se você descende de um italiano, você também é italiano. Existem algumas exceções que acarretam a perda do reconhecimento da cidadania italiana, mas eu não vou falar sobre isso nesse vídeo porque ele ficaria muito extenso e essas exceções devem ser analisadas caso a caso. Então, voltando à regra, se você descende de um italiano, você também é italiano. Então, quando a gente fala de tirar a cidadania italiana, na verdade o que isso quer dizer é pedir para o governo italiano que reconheça a sua condição de italiano, a condição que você tem desde que você nasceu. E reconhecendo sua condição, que o governo italiano emita sua documentação. Por exemplo, sua certidão de nascimento, sua carteira de identidade, se você estiver residindo na Itália ou em alguns outros países, e o seu passaporte italiano. Então, entrando no assunto desse vídeo especificamente, existem 3 formas de você reconhecer a sua cidadania italiana. Inicialmente, se você é italiano e mora fora da Itália e quer reconhecer a sua cidadania italiana, é o consulado italiano responsável por analisar a sua documentação como um italiano que mora fora da Itália. E ele vai entrar em contato com o município italiano de onde o seu ascendente italiano veio, para que seja você também registrado naquele mesmo município. Então, nesse caso, você vai fazer um pedido formal para o consulado italiano para que ele reconheça a sua cidadania. Vai apresentar a sua documentação. Qual que é a documentação exigida para a cidadania italiana? Quaisquer que sejam as 3 formas. São os registros civis de todas as pessoas em linha reta da sua ascendência entre você até o italiano. Então vamos supor que o italiano é o seu bisavô. Então você vai precisar das certidões de registro civil do seu bisavô. O que são certidões de registro civil? Certidões de nascimento, casamento e óbito. Então certidão de casamento, nascimento e óbito do bisavô. Certidão, nascimento, casamento e óbito do avô, do pai e o seu, considerando que seja essa a linha de ascendência. Então você sempre considera uma linha reta. Então, se quem descende do italiano é meu pai e meu avô, eu não preciso da documentação de registro civil da minha mãe nem da minha avó. É sempre uma linha reta. Acontece que cada consulado tem sua própria forma de trabalho e alguns consulados no Brasil têm uma fila de espera muito longa. Como eu falei no vídeo anterior, não é à toa, porque o Brasil é o país que tem mais descendentes de italianos fora da Itália. Então é natural que os consulados tenham uma demanda muito grande. O consulado de São Paulo, por exemplo, você faz o requerimento formal hoje e você vai ser convocado a apresentar a documentação cerca de 10 anos depois do seu pedido formal, tá? Então é uma longa fila. E hoje o Consulado de São Paulo recebe os pedidos de reconhecimento da cidadania italiana unicamente através de e-mail. Depois de apresentar sua documentação para o consulado, que cada um vai ter sua forma de trabalhar, mas depois de ter apresentado a documentação, se ela estiver completa e tudo ok, você será reconhecido italiano pelo consulado e nisso o consulado vai enviar sua documentação para o município fazer o registro na Itália e você deve se inscrever no AIRE, um registro de italianos residentes no exterior, ou seja, fora da Itália. É importantíssimo fazer esse cadastro para o governo italiano ter essa relação de onde você está, qual é o seu endereço, qual é o seu estado civil. Esse seu registro precisa estar atualizado para você emitir passaporte, por exemplo. A segunda forma de reconhecimento da cidadania italiana é através do processo judicial. Como o próprio nome diz, é um processo que acontece na justiça italiana. E ele é viável em 2 casos, ou nos casos de cidadania italiana pela via materna, ou cidadania italiana contra a fila do consulado, essa fila que a gente acabou de falar, que é um prazo muito longo dos consulados analisarem a documentação. Vamos por partes. No primeiro caso, o processo judicial pela via materna. O que é isso? Então, quando você tem na sua linha de ascendência
né, essa mesma linha reta que eu comentei até o italiano, uma mulher, e essa mulher tenha tido um filho antes do ano de 1948, você não consegue reconhecer a sua cidadania italiana através do consulado ou residindo na Itália. Vamos por um exemplo aqui, que o italiano é o seu trisavô, e o seu trisavô teve uma filha, a sua bisavó. E a sua bisavó teve um filho, seu avô, e ele nasceu em 1947. Nesse caso, há um impedimento para reconhecer a sua cidadania. Então você tem que entrar com um processo judicial, trazendo os argumentos que hoje são aceitos majoritariamente pelos tribunais italianos para conseguir o reconhecimento. E no caso do processo judicial contra a fila, é justamente para combater essa longa espera que a gente tem dos consulados. Essa espera ela não é razoável e também não está de acordo com a lei italiana de um prazo determinado para analisar a documentação de pedido de cidadania italiana. Então, você entra com um processo judicial falando basicamente que está na fila do consulado, mas que ele demora demais. Então, o judiciário vai analisar a sua documentação e vai ele reconhecer a sua cidadania. Atualmente, esses processos judiciais são analisados pelos respectivos tribunais de onde o seu ascendente italiano veio. E você não precisa ir para a Itália, você vai contratar um advogado italiano que vai te representar em todos os atos processuais, como acontece nos processos no Brasil. Depois que o processo for finalizado e em sentença for reconhecido como cidadão italiano, esse documento judicial ele é enviado ao município italiano, onde deve ser feita a transcrição dos seus atos, certidão de nascimento e certidão de casamento, se for o caso. Depois de estar devidamente transcrito no município como cidadão italiano, você tem que, da mesma forma que no caso anterior, se inscrever no AIRE, no Registro de Italianos Residentes no Exterior, para poder emitir o seu passaporte aí já pelo consulado do local onde você mora. E a terceira e última forma para reconhecer a sua cidadania italiana é através da residência na Itália. Então, nesse caso, você vai até a Itália e primeiro você vai pedir a sua inscrição como residente em algum município italiano, para depois, então, pedir o reconhecimento da sua cidadania, demonstrando aquela mesma documentação que eu expliquei de descendência. A documentação que comprova a sua descendência italiana será sempre a mesma, não importa a via em que você está se valendo para reconhecê-la. Nesse caso de residência na Itália, nós temos uma diferença importante, que quem vai analisar a sua documentação que comprova a sua descendência é um funcionário do município italiano. Ele não vai mais só receber a informação pronta, como nos casos anteriores, para fazer a transcrição da sua certidão de nascimento, de casamento. Ele vai ter que analisar a sua documentação. E onde eu quero chegar com isso é que não é uma tarefa fácil para o funcionário do município italiano analisar inúmeras certidões de registro civil do Brasil escritas em português, com traduções, entender o parentesco, quem é o trisavô, quem é o bisavô, quem é o avô, quem é a mãe, o pai. Não é uma tarefa fácil. Então, quanto mais mastigada você levar as informações para o oficial, para o funcionário do município, é melhor. Por isso, conhecer a sua própria árvore genealógica é fundamental nesse caso. Muitas vezes você vai ter que explicar para o funcionário quem é quem. Então, quanto mais você conseguir levar as informações claras para ele, é melhor. Se você puder levar a sua árvore genealógica desenhada, feito um esboço no computador, melhor. Se você conseguir organizar seus documentos de forma cronológica, com as respectivas traduções em seguida, vai ser mais fácil para ele entender. O que eu quero dizer é que você, nesse caso, deve ajudar o funcionário do município a entender mais facilmente sua documentação, até para economizar certo tempo na análise. Então essa é uma dica preciosa que pode fazer você economizar tempo e muita dor de cabeça durante o seu reconhecimento de cidadania residindo na Itália. Nesse tipo de reconhecimento é importante anotar que alguns documentos dependem de outros antes de chegar ao momento de pedir mesmo o reconhecimento da cidadania. Por exemplo, quando você for pedir o seu registro como residente no município italiano, a maioria dos municípios, para não dizer todos, só para não generalizar, vai pedir o número do seu Codice Fiscale, que seria o nosso CPF no Brasil. Então, você precisa providenciar esse documento assim que chegar na Itália. Além disso, se você não entrou diretamente na Itália e não tem o carimbo da Itália na imigração,
no seu passaporte, se você, por exemplo, fez conexão na Espanha antes de ir para a Itália e aí recebeu o carimbo de imigração na Espanha e na Itália não, você vai precisar fazer um documento chamado declaração de presença e ele tem prazo para ser feito, então cuidado. Além disso, para que você possa pedir residência, você precisa ter um documento que comprove que você está em algum imóvel naquele município. Então, você precisa ter um contrato de aluguel no seu nome ou um documento de que alguém que reside lá está te recebendo na casa gratuitamente. Então, você também vai ter que ter esse documento em mãos. Você entrou na Itália como turista, aí você passa a ser residente. Quando você vai fazer o pedido da sua residência, um vigile ele tem 45 dias por lei para passar a fazer a verificação se você realmente está residindo lá e se o imóvel tem condições. Mas nem sempre esse prazo é cumprido. Não se iluda com prazos fantasiosos, garantias de que o processo vai levar um determinado tempo. Não é assim. Você está indo para residir na Itália. Você realmente vai morar em outro país. Você vai viver a cultura italiana, vai viver a língua italiana, vai ter novos vizinhos, nova rotina. Meu conselho é que se jogue na nova cultura, aproveite para aprender o italiano, para conhecer novos lugares, passear, conhecer a Itália. Uma vez confirmada a sua residência pelo vigile, você vai levar até a prefeitura, a comune italiana, a sua documentação que comprova a sua descendência, documentação que nós já falamos, e vai apresentar um pedido de reconhecimento. Normalmente os municípios têm o próprio formulário do pedido de reconhecimento da cidadania italiana e você vai anexar a sua documentação. Mas é bom você também ter o seu próprio modelo desse pedido de formulário da cidadania, caso o município não tenha. O funcionário do município vai analisar a sua documentação, confirmar, a sua descendência e vai pedir ao consulado do local onde a sua família vive ou viveu. Então, por exemplo, desde o italiano até você, sempre a sua família morou em São Paulo. Ele vai pedir informação para o consulado de São Paulo. Se já moraram em Minas e em São Paulo, ele vai pedir para o consulado de Belo Horizonte e de São Paulo a informação se alguém da sua família renunciou à cidadania italiana, se naturalizou brasileiro. E vai esperar o retorno do consulado. E aqui é um ponto onde o processo pode acabar demorando um pouco mais do que o esperado. Os consulados do Brasil normalmente respondem em no máximo 30 dias. Porém, é óbvio que existem exceções e já aconteceu de demorar mais do que isso. Como você entrou na Itália como turista, você tem por lei o prazo de 90 dias para permanecer no país. Então, se você observar que o seu processo está demorando e vai acabar passando dos 90 dias, você deve pedir o permesso de soggiorno antes de expirar os 90 dias. Você tem que pedir esse documento para o governo emitir uma autorização para você permanecer mais tempo no país, com a justificativa de que está esperando a análise da sua documentação para ser reconhecido cidadão italiano. E, finalmente, depois do funcionário do município verificar e confirmar sua descendência italiana, depois da resposta do consulado italiano do Brasil, você terá, o funcionário mesmo vai fazer os seus atos civis na Itália, o seu registro de nascimento, certidão de nascimento e certidão de casamento, se for o caso, e você, como um residente do município italiano, pode fazer a sua carteira de identidade e pedir também o seu passaporte aí já na questura, na polícia. Muita gente pergunta por que quando eu faço reconhecimento pela via judicial ou no Brasil, eu não posso emitir minha carteira de identidade. Gente, não faz sentido, tá? A carteira de identidade é um documento válido dentro do país. Então, é como o nosso RG no Brasil. Então, se eu moro no Brasil, por que eu vou ter uma carteira de identidade italiana? Você, como residente na Itália, aí sim faz sentido. Vai ser o seu documento dentro daquele país. Fora do país, o documento é o passaporte. Exceções são quando você mora em alguns outros países. Por exemplo, o italiano pode andar livremente pelos países da União Europeia só com a carteira de identidade. Então, se você mora em um desses países, você pode também emitir através do consulado de onde você mora. Nesse caso, se depois de reconhecer a sua cidadania, você resolve sair da Itália e voltar para o Brasil ou ir para qualquer país que seja, aí você deve também se inscrever no AIRE, aquele registro já explicado, para poder informar qual é o seu novo endereço e assim ser registrado no consulado responsável pela região onde você está morando
e assim consegue receber correspondências e consegue atualizar sua documentação como o passaporte. Então, essas são as 3 formas de reconhecimento da cidadania italiana. Me conta nos comentários quais detalhes do procedimento você quer saber para eu fazer mais vídeos sobre o assunto. E todos os dias eu trago conteúdo sobre isso e sobre cultura italiana também no Instagram Pellegrini Cidadania Italiana. Um abraço e obrigada!